Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Este que vos sauda é o seu irmão em Cristo, Diácono Ideobrando, esse humilde servo da Igreja de Cristo, aqui nessa terra, nesse mundo. Estamos aqui mais uma vez, queridos, dentro do ciclo da permissão do nosso Deus, do nosso Pai. E estamos aí para mais um tutorial para trazermos aí algum conteúdo, que serve aí para o nosso aprendizado do nosso dia a dia. E nós estamos aí por dentro de tudo aquilo que está no curso da profecia, da palavra do Senhor. E hoje estamos trazendo aí algumas notícias que circulam, nas redes sociais, notícias que circulam aí nos jornais online dessa rede de software aí e no mundo inteiro também, queridos. Uma coisa importante, o salmista aí, ele ora num determinado salmo. E ele ora pedindo à nação de Israel que faça uma oração pela paz de Jerusalém. Interessante que até nos dias de hoje a nação de Israel, eles têm um determinado dia que eles fazem essa oração. E esse é um dos assuntos que nós vamos falar e comentar sobre esse assunto aqui. Amém? Então, dentro dessas notícias mais relevantes que tem, uma delas é que nós encontramos aqui é que os cristãos se reúnem para orar pela paz de Jerusalém. Vamos cumprir a vontade de Deus. Então, pensem comigo um salmo, que foi escrito, profetizado há bastante anos, atrás, mais de 2000, bem mais de 2000 anos, antes de nosso Senhor, onde Davi ele profetizou essa oração, o desejo do coração de Deus, que até então Davi, na Bíblia, ele sempre foi conhecido como o segundo coração de Deus, O nome Davi significa extremamente amado pelo Senhor, Assim como seu filho Salomão, ele teve um nome bem parecido, porque antes de ser chamado Salomão, ele teve um outro nome também, onde o profeta, na verdade os dois profetas que cuidaram de Salomão foram o profeta Natã e o profeta Ido, Ele era chamado pela boca do profeta Natã por Jadi de Jade, que significa amado pelo Senhor, E aí essa profecia até os dias de hoje ela circula na vida da nação israelita ali, dos filhos de Israel, dos judeus. E esse é um dos assuntos que estão aqui e dos mais relevantes. Nós temos esse assunto, nós temos também o Ano Novo, que é comemorado ali pelos judeus, a maneira que o Ano Novo é celebrado por eles, a sua cultura, as suas tradições. E nós temos também de relevância aqui uma descoberta arqueológica, certo? Onde estudiosos arqueológicos encontraram provas da destruição dos ídolos pelo rei Ezequias em Israel. Então, qual é a importância que um assunto como esse, que a arqueologia descobre, tem para nós no nosso evangelho hoje? A importância são das verdades bíblicas. Isso confirma cada vez mais que a palavra do nosso Deus, ela é verdadeira, Embora a arqueologia tenha só como um fato histórico, mas para nós isso tem um sentido real da vontade de Deus
que não existe livro mais magnífico e fabuloso e tão real como a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, queridos, eu gostaria de fazer um breve comentário aqui com vocês. Me desculpe que eu estou ainda aí acometido por um pouco de gripe, né? De gripe, todo mundo hoje sabe que é uma gripe, né? Ficamos assim, com um certo desconforto, né? Mas eu acredito que está dando para compreender a minha voz aí, está dando para escutar as palavras da minha voz aí. Então vamos lá. Como havíamos falado, os judeus, os cristãos judeus em Israel, ou seja, uma boa parte deles lá, eles são cristãos, embora há uma divisão lá entre judeus, muçulmanos, judeus ortodoxos, né? Mas pelo menos aqueles que fazem parte da nação de Israel, alguns, né, aqueles que acreditam naquilo que está escrito na palavra, eles seguem esse contexto. Então centenas, né, desses judeus cristãos de todo o mundo, eles se reúnem em Israel, certo? Para orar pela paz de Jerusalém, conforme ordenado por Deus no livro bíblico do Salmo, né? E aí o que é que acontece? Existe um dia de oração pela paz em Jerusalém, que ocorre lá num centro que eles têm lá em Jerusalém, né? Num lugar chamado o Tailet Has, né? Promenade local que tem visto para a capital de Israel, né? Aqui, se nós tivéssemos um evento governamental aqui, evidentemente que o centro de tudo seria Brasília, né? Sempre uma cidade bastante política, bastante a nível governamental, a nível federal, né? No caso lá de Israel, é nessa capital que ocorre esse evento, né? E esse evento, ele tem a participação de líderes evangélicos, certo? Que se reúnem, né? Todos os anos eles fazem esses movimentos, e tem pessoas famosas, né? Que estão sempre lá reunindo com eles para fazer esse evento. Mas o que é relevante para nós, o que é bastante importante para nós, que é um evento que vai bastante pessoas, se reúne mais de 3 milhões, né, deles de telespectadores, certo? E é transmitido isso para cerca de 192 países, certo? Que participam da reunião em oração através de uma transmissão feita pela Rede Gold TV, né? No momento que acontece o evento lá, quando acontece esse evento aí, vocês estão vendo essa imagem aí, isso é transmitido, certo? Para os países que são envolvidos, ou seja, esses países que são envolvidos, eles têm uma grande parcela de cristãos, e eles se reúnem, né, para orar só em prol disso, por um objetivo, né? Lembro que nós colocamos aí um tutorial, um mini estudo aí. Nós estávamos falando sobre as notas, né, que são colocadas, que foram colocadas ali no Salmo, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, né? Essas letras são colocadas, elas foram colocadas em letras, mas elas também têm significado numérico, né? Como 1, 2, 3, como se fosse isso, né? E nós estávamos falando, lembrando que os filhos de Israel, eles fazem orações organizadas, orações com propósitos, né? Eles têm orações com propósito, e isso é uma postura que nós
cristãos nos dias de hoje, nós temos que ter uma postura de uma oração organizada, ou seja, nós temos que ter um propósito, nós temos que ter um objetivo, né? E isso de forma constante. Todos os dias nós temos que ter um objetivo, né? E tudo que está escrito na Bíblia, profetizado na Bíblia, o povo mais envolvido com Deus são eles. Depois dele é que nós, a igreja, viemos a ser envolvida com Deus, né? Então nós não podemos negar que com uma postura como a deles, uma postura como essa, nós podemos aprender muitas coisas, né? Então esse é um dos eventos que acontece lá em Israel, é que eles se reúnem aí para poder orar pela paz de Jerusalém, né? Então eles se reúnem por um propósito, né? Porque eles têm orações organizadas. Cada causa existente, né, no calendário deles, eles se reúnem para orar em prol dessa causa, né? Então, como havíamos falado, a outra questão relevante botar a imagem aqui para vocês aqui. É só carregar aqui. Só carregar aqui, só um instante, carregar aqui para vocês ver. Que de assunto bem relevante são assuntos como esse aqui, por exemplo, o ano novo deles, né? É interessante. O ano novo deles é chamado de Rosh Hashanah, né? Como os judeus comemoram o ano novo em Israel, né? Ele se reúne, ele ora. Você pode observar aqui ele chama, né, o rabino, né? Eles têm aí vocês estão vendo a imagem dos judeus, ele tem esse acessório aí, esse instrumento aí, chamado de chofé, né? Ou chifre, que é um chifre de um animal, que ele toca isso aí, né? No momento que eles estão fazendo as orações, que eles estão celebrando aí, orando, aí eles tocam isso, em cada etapa das suas orações eles tocam isso, como você pode ver aí na imagem aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Você está percebendo que aqui tem um deles aqui que está com a Bíblia na mão, né? Se fossem tempos mais antigos seria um pergaminho, mas ele está com a Bíblia aqui e eles vão lendo. Nós já tínhamos falado também que aquelas notas, lembra daquelas notas que estão lá no Salmo 119 que nós falamos? Quando chega em determinado momento daquelas notas, é onde ele fala uma palavra final e vem esse outro aqui que está com o chifre e ele toca o chifre. Mas deixa eu comentar com vocês aqui uma coisa interessante, né? Que quando eles comemoram isso, né? Essa festa aí do ano novo chamado Rosh Hashanah, que é um nome dado ao ano novo judaico, né? Que é considerado o dia da concepção do mundo pela tradição rabínica, né? O feriado ocorre no primeiro dia do mês de Tisrei, né? Que representa o mês de setembro no calendário grego, né? Calendário gregoriano. Então o que é que acontece? Nessa data, os judeus, eles acreditam, eles têm lá na cultura dele, na concepção deles, no entendimento dele, em toda a trajetória lá da nação judaica,
as histórias que ele tem entre eles, a cultura que eles têm entre eles, o aprendizado que ele tem de gerações em gerações lá, e as muitas opiniões, que os povos são formados também por opiniões, né? Então eles têm lá na concepção, eles acreditam que Adão e Eva foram criados nesse mesmo dia, certo? No mesmo dia, data e de dia que eles foram criados, eles acreditam que quando eles cometeram o pecado, eles cometeram também no mesmo dia e na mesma data que eles nasceram também, né? Isso é uma crença que eles têm. Por isso esse dia é considerado como o dia de julgamento, né? Que é o Yom HaMedim, é um dia de lembrança, né? E o Yom HaZikaron, que é o início de um período de introspecção e meditação de 10 dias, né? O Yamim Noraim, que culminará no Yom Kippur, né? Um período no qual se crê que Deus julga os homens, né? Onde eles falam sobre os juízos de Deus aí. Então o que acontece? É interessante, né? A seriedade que eles têm e também a postura que eles têm de conservar, né, as suas crenças. Que é um país que tem há anos já, um dos primeiros países envolvido com Deus, o povo mais envolvido com Deus, e até hoje eles preservam as suas crenças, né? Tem aqui uns depoimentos de umas famílias messiânicas, e o que eu gostaria de chamar a atenção é isso, que nós estava meditando um dia desse aí a respeito das igrejas da Ásia, né? Aquelas igrejas, o Senhor arrebatou João, deu a João ali a revelação do Apocalipse e foi orientando João ali para que João escrevesse 7 cartas e cada um fosse enviada para uma igreja. E o Senhor falava a respeito das lutas e das tribulações que alguns irmãos ali estavam passando, e o Senhor incentivava para que eles não desfalecessem, para que eles perseverassem. Você vê que sempre no final o Senhor dizia assim, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Nós aprendemos com isso, até dentro disso aqui que nós estamos comentando, as crenças e toda essa cultura aqui dos judeus, o tempo que eles vêm preservando tudo isso. Você vê que eles são países que de vez em quando tem guerras, tem terrorismo lá em Israel, no meio deles, mas as bombas, as metralhadoras, as guerras, os conflitos, né? As bombas destroem casas, as bombas destroem pessoas, né? O terrorismo e o conflito destrói pessoas, mas uma coisa que está sempre de pé é a fé deles, né? A aliança que eles têm com Deus, eles procuram manter essa aliança e procuram impregnar a aliança que eles têm com Deus na cultura, né? Na cultura, ele mistura os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, juntamente com a cultura. Eles misturam isso, ou seja, os mandamentos de Deus tornam-se parte da vida deles. E essa é uma postura que a nossa igreja nos dias de hoje aqui, como no nosso evangelho, é uma postura que nós temos que nos esforçar também para colocar a palavra do Senhor como parte de nossa vida também. Amém, queridos? É interessante aqui, nós estamos fazendo aqui esses comentários, desses noticiários e dessas coisas, mas isso são coisas reais, são fatos acontecentes reais lá que acontece em Israel, com os judeus lá, né? Tem aqui alguns depoimentos, né? De algumas famílias messiânicas, né? Que reconhecem Jesus como Messias, são chamadas famílias messiânicas. Por que famílias messiânicas? Ou seja, todo cristão que reconhece Jesus como Messias é chamado lá de os crentes messiânicos, né? Porque lá tem os crentes ortodoxos,
os judeus ortodoxos, certo? Lá também tem muçulmanos, mas esses daqui são os messiânicos, aqueles que creem no mesmo Jesus que nós cremos, embora com culturas diferentes da nossa, hábitos diferentes do nosso, né? Costumes diferentes do nosso. Um deles, ele dá um depoimento aqui, ele diz assim: eu vou tocar o chafé e celebrar um novo começo de muitas coisas. Depois eu irei analisar os meus caminhos e o meu coração diante da palavra de Deus. Ó, que coisa interessante. O que é que nós estamos falando aqui? Para nós preservar, assim como eles preservam também, e colocar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, como parte de nossa vida, né? Leah é uma judia messiânica, né? Ela dá um depoimento, ela dizendo: sou grata a Deus pelo Yom Kippur, né? Porque os meus pecados estão longe de mim, né? Eles têm essa preocupação, né? Manter uma vida limpa, né? Uma consciência limpa diante de Deus, né? Tem mais um depoimento aqui de Ben, que também é judeu messiânico. Ele evita falar de algumas coisas dos rituais, né, tradicionais, mas ele se baseia aqui nas bênçãos de Deus para o período, né? Que ele diz assim, ele fala, né, que você tenham bênçãos tão numerosas como as sementes de uma romã ao comemorar o ano 5.777, né? Ele deseja, ou seja, falei para vocês que quando eles comemoram essas coisas tem uma cadeia, né, de rede que participa de tudo isso, tanto no dia da oração pela paz em Jerusalém como no ano novo também. Então eles se comunicam dessa forma aí, né, e não deixam de participar, né. Também tem as famílias tradicionalistas lá, né, que observam os mandamentos básicos de forma básica, né. Um deles dá um depoimento, ele diz assim: vamos estar com nossas famílias reunidas, disseram as irmãs gêmeas Shava e Milka, né? Iremos recitar as bênçãos. Cada família traz algo para colaborar com o anfitrião. Teremos canja de galinha, alcachofra recheadas, frangos, saladas e legumes, né? Coisas típicas da cultura dele. Nós estamos falando de cultura, né? Você vê que coisa, né, queridos? Interessante isso aí, muito bom. Vamos ver mais uma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Vamos a nós aqui finalizar o nosso comentário aqui. Vocês estão vendo na foto aí, essa imagem aí são os arqueólogos, né? Que eles fazem escavação. É um trabalho realmente de excelência, é um trabalho de arqueologia, um trabalho de escavação, né? Ali arqueólogos, engenheiros, tudo em busca, né? Alguns vêm em busca de fósseis, outros em busca de artefatos, né? E alguns deles são cristãos também, né? Acreditam em Deus e fica ali buscando, encontrando, vai em busca de artefatos que venha contribuir, né, para a veracidade cada vez mais da palavra de Deus. Vamos dar só uma lida aqui para ver o que é que tem aqui interessante para nós comentarmos aqui, né? Arqueólogos encontraram indícios que comprovam a destruição dos altares de ídolos pagãos provocados pelo rei Ezequias em Israel, conforme está descrito na Bíblia, né? Como nós falamos aí, que eles estão buscando coisas aí para poder trazer uma veracidade maior ainda, embora nós não duvidamos, né, da palavra de Deus, porque senão não seríamos cristãos, né? Mas é a nível de comentar que existe outros lados profissionais e científicos que nos ajudam, nos dão suporte
para que nós venhamos trazer para o mundo a mensagem da palavra de Deus, onde nós vamos trazer uma garantia, né, de convicção que a palavra do nosso Deus ela é verdadeira. Tudo por intermédio da fé, mas esses fatos também nos ajudam, fortalecem, né, a nossa fé. Bom, nomeada como uma descoberta importante e incomum pela Autoridade de Antiguidades de Israel, né, que é perdão, é um órgão governamental, porque tu tem que ter governo, né, que são as autoridades ali, que são os órgãos responsáveis pela vigilância, né, de imigrações, dessas, que trata desses assuntos aí. As escavações que aconteceram no Parque Nacional de Lax, localizado no centro de Israel, revelou um portão santuário datado no século 8 antes de Nosso Senhor. O maior portão do período do primeiro templo já descoberto no país. Glória a Deus, que bênção, que maravilha, né? Em 2 Reis 18 e capítulo 18, versículo 4, né? A Bíblia diz que o rei Ezequias removeu os altares das idolatrias e quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, né? Coisas de ídolos ali, o rei Ezequias mandou derrubar tudo. O tamanho da porta é consistente com o conhecimento histórico e arqueológico que possuímos. Laques era uma grande cidade, uma das mais importantes depois de Jerusalém, disse Saad Had-Gariel, diretor da escavação. De acordo com a narrativa bíblica, tudo aconteceu no portão da cidade, onde idosos, juízes, governadores, reis, funcionários costumavam se assentar em bancos. Estes bancos foram encontrados em nossa escavação, disse Gano, né? O portão de Lax media 24 centímetros de largura e 6 metros de altura. Ele é composto por 6 câmaras, 3 de cada lado, e era atravessado pela principal rua da cidade. A escavação foi realizada pelo IAA, realizado em janeiro a março deste ano, por iniciativa do Ministério Herança de Jerusalém, em cooperação com a Autoridade de Natureza e de Pax lá de Jerusalém. Então, queridos, tá aí os acontecimentos, né, que acontecem aí, que circulam no mundo, notícias que circulam no mundo, nos jornais e na internet, que são fatos assim relevantes, que não deixam de estar contido na profecia da Bíblia, da palavra de Deus. Amém, querido? Então é importante nós darmos aí atenção a esses fatos. Isso aí nos ajuda, né, para nós manter firme a nossa meditação na palavra e ver que tudo está se cumprindo e que Jesus está voltando. Amém, queridos? Nós vamos ficar por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Esse que esteve com vocês aqui durante esse pequeno comentário foi o diácono Idelbrando. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau.